Olá, tudo bem com você? Estamos de volta, a Maura e eu, com o nosso quadro aqui, Observatório das Origens. Não custa repetir, o canal da doutora Maura tem o mesmo nome, Observatório das Origens. Aqui a gente só faz aqui uma espécie de apanhado geral de alguns assuntos, né, que a gente seleciona aí na internet, artigos científicos, artigos de sites também populares, que tenham relação com a ciência e que a gente possa também fazer uma leitura criacionista desses fatos, dessas postagens, dessas notícias. E o canal da doutora Maura está lá, Observatório das Origens, você encontra ali material mais aprofundado, ela sempre amplia também esses conteúdos ali no canal, e você pode se inscrever, se não fez isso ainda, né? Dá um tempinho aqui para você fazer isso agora, né? Vai lá, Observatório das Origens, se inscreva, comente também os vídeos, inclusive o nosso aqui também. Acione o sininho, compartilhe, tudo isso faz com que o YouTube entenda a relevância desses conteúdos. E o nosso esforço aqui, tanto da Maura quanto o meu, que inclusive gravamos frequentemente na hora de almoço, correndo, entre os intervalos de aulas e de trabalhos, é justamente para manter o assunto do criacionismo sempre em alta, para que as pessoas possam ter acesso a uma cosmovisão alternativa, né? E, como diz a escritora Ellen White, né, a educação verdadeira ela consiste em ensinar a pensar. E uma das melhores formas de pensar é comparar, é fazer análises, né, e assim extrair nossas conclusões. E aí está a proposta do nosso quadro e também do canal da doutora Maura, que é justamente oferecer para vocês essa cosmovisão criacionista que você possa comparar com aquilo que os evolucionistas dizem também. Tudo bem, Maura? Tudo bem, Michelson? Faz 84 anos que a gente não aparece aqui, mas é que realmente as coisas no fim do ano ficam bem corridas, tem evento, tem trabalho, tem um monte de coisa. Mas sempre podemos estar aqui, é muito legal. E hoje tem umas notícias muito interessantes, né? Que para a gente conversar aqui vai ser um prazer passar esses próximos minutos aqui. Demoramos um pouco, mas tem coisa boa, né? Sim. Realmente, nem sempre a gente consegue compatibilizar as agendas aí, é um esforço, mas a ideia era fazer semanalmente o quadro em nossos dois canais, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas não fique preocupado, a gente vai fazendo na medida do possível, né? Vamos lá então, Maura, quais foram os assuntos que você selecionou para comentar hoje? Eu acredito que vou começar aqui com esse da super interessante, é isso? Isso que eu ia começar. Esse tema ele é muito interessante, como diz a revista, porque frequentemente, Michelson, o tempo profundo realmente oferece grandes desafios para a cosmovisão criacionista. Não acho que há nenhum problema de nós discutirmos a esse respeito. Eu acho que é super saudável a gente compartilhar as nossas dificuldades. E realmente, assim, o tempo que é a grande solução para o modelo naturalista pode apresentar grandes dificuldades para o modelo criacionista, porque quando a gente trabalha, né, com essas questões relacionadas à criação, a gente trabalha com intervalos de tempo menores, pelo menos quando a gente fala a respeito de vida, né? E o modelo naturalista trabalha com essa questão do acaso, de processos naturais, e processos naturais formando coisas. Matematicamente, a probabilidade disso é muito pequena, então demanda muito tempo para isso acontecer. E a gente sabe que a teoria da evolução e qualquer outro tipo de modelo, teoria naturalista, precisa de muito tempo. E aí eu achei muito legal essa notícia que fala a respeito de um estudo feito por matemáticos. E eu não sei se o pessoal que está aí já ouviu falar de uma teoria, ela foi proposta, na verdade, por um matemático francês, o Émile Borel, em 1913. E é conhecida como o teorema do macaco infinito. Mais ou menos assim, se você colocar os macacos que existem hoje, ou se você colocar um chimpanzé, e ele ficar digitando aleatoriamente no teclado, né? Por mais que esses primatas sejam super inteligentes, eles não têm a racionalidade que nós temos, então eles não conseguem elaborar esses raciocínios, né, como a gente consegue.
Isso é algo que é exclusivo do ser humano por causa da questão do lobo pré-frontal e todas essas questões. Então, a teoria diria o seguinte desse matemático: que se ele ficar, esse chimpanzé, ficar ali sentado por um tempo infinito, combinando letras, acentos, gente, tudo ao acaso, tá? O chimpanzé só fica assim, ó, tal. Ele eventualmente ele vai acabar escrevendo em algum momento todos os textos de Shakespeare que já existiram, né? Ou todos os textos que já existiram ever, assim, em todo momento, inclusive as obras mais completas do Shakespeare, né? Já que esse matemático era europeu ali. Então, o que aconteceu? Vamos testar, né? As ideias científicas a gente precisa testar para ver se realmente procede aquela questão de falsear e do Popper. Então, 2 matemáticos australianos, eles sentaram e calcularam para ver se realmente essa ideia era matematicamente possível. E aí, eles levaram em questão algumas variáveis, né? Então, por exemplo, considerando que uma chimpanzé fêmea vive por volta de 39 anos, né? Um macho 32, então ele colocou essas questões na equação e eles chegaram à seguinte conclusão, né? Eles, novamente, assim, as variáveis, né? Pegando essa idade aí de que os chimpanzés têm essa expectativa de mais ou menos 30 anos, e se eles passassem 30 anos batendo em teclas aleatórias, considerando que teria aí no máximo 26 letras do alfabeto e alguns sinais de pontuação que são comuns nas línguas, considerando que a gente tem por volta de 200 mil indivíduos e de que eles fizeram uma estimativa que nos próximos milênios, né, ao passar dos milênios aí, essa população de chimpanzé se manteria estável. Então, cada casal de chimpanzé teria que ter 2 filhos, enfim. Eles usaram todas essas variáveis e eles também, eles na verdade chegaram à conclusão que o tempo necessário para que essa população de chimpanzé, vivendo esses 30 anos, se reproduzindo, é o tempo necessário para eles replicarem acidentalmente, lembra que o modelo naturalista precisa do acaso, dos processos naturais, nada dirigido, tudo acidental, para replicar acidentalmente a obra de Shakespeare, iria superar a expectativa de vida do universo. Então, a gente tem algumas questões aqui que frequentemente a gente fala, né, Michelson, que, por exemplo, o modelo naturalista ele desafia a segunda lei da termodinâmica, que é aquilo que nós já entendemos pela física, que é aquela ideia que as coisas tendem a uma desorganização. Então, eles levaram em conta essa idade do universo, né? Porque eles sabem que em algum momento o universo ele vai acabar, porque tudo tem a tendência a se desintegrar, a se desfazer e ir ao caos, né? Isso de acordo aí com a perspectiva naturalista. Obviamente nós entendemos que, né, Deus está cuidando de tudo e tem uma solução para o problema atual para nós. Mas esses caras não levam isso em consideração. Então, eles chegaram à conclusão que a probabilidade disso, né, não teria tempo suficiente no universo para que esses chimpanzés pudessem escrever as obras de Shakespeare. Tem uma questão interessante que é o seguinte, que a morte térmica do universo, ou seja, o momento em que eles têm uma estimativa de que o universo iria acabar, seria como um gol de anos. Aí você pensa assim, peraí, eu conheço milhões, eu conheço bilhões, eu conheço milhares de anos, mas um gol de anos? Bom, um gol é um número seguido de 6 zeros, tá? Esse é o tempo que teria o universo, e nem em um seguido de 6 zeros, esses chimpanzés conseguiriam, então, escrever a obra de Shakespeare. Inclusive, vamos diminuir, então. Não vamos considerar um texto tão complexo no inglês um pouco antigo como é o de Shakespeare. Vamos dar uma chance para eles escreverem a palavra banana
Então, o artigo mostrou que a probabilidade de escrever essa palavra banana seria de 5%, ou seja, a obra completa de Shakespeare tem 884.647 palavras. E ele nunca escreveu nada sobre bananas. Então, tipo assim, seria basicamente uma probabilidade nula. Aí o questionamento, eu penso é o seguinte, Michelson, se não tem tempo de universo suficiente para a gente colocar um monte de chimpanzé só tocando no teclado e sair algo que tem alguma informação útil, por que as moléculas que fazem parte de um ser vivo, ou até mesmo o próprio ser vivo, foi possível ter surgido em 3 bilhões de anos e meio? Isso faz a gente questionar. Você pode falar, nossa, mas essa é uma associação espúria. Tá, beleza, mas assim, a gente vê que processos aleatórios assim demandam um tempo muito grande para produzir algo de útil, quem diria a vida, né? Faz pensar. Se você não tem tempo suficiente para fazer isso usando chimpanzés com dedos, com mãos, com cérebros, né, com máquinas de escrever disponíveis, imagine esperar que apareçam chimpanzés, apareçam máquinas, né? Isso. Nós estamos lidando aqui com a questão da probabilidade da origem do universo mesmo, né? E ela tem vários cientistas, eu até tenho uma palestra com o título Por que Creio, né? Em que eu apresento ali os cálculos feitos por astrônomos, cosmólogos, evolucionistas, naturalistas mesmo, mas que são intelectualmente honestos, que admitem que o tempo estimado para o universo, ainda que fossem 13, 14 bilhões de anos, não seriam suficientes esses anos para que a vida, como nós a conhecemos, emergisse e chegasse à sua complexidade observada, né? Então, parece que aquela máxima que alguns usam já faz tempo, né? Dado tempo suficiente, tudo é possível. Não é bem assim. Quando a gente conversa com os matemáticos, né? Exatamente. Daí tem gente que fala, não, mas matemática não é ciência. Eu falo, daí não dá para conversar contigo, né? É a ciência, né? Galileana, a ciência que promoveu a revolução científica, né? Isso, De exatamente. Newton, de Galileu, enfim, Sem né? dúvida. Isso é ciência, não são hipóteses, ideias, como a macroevolução, por exemplo, né? Vamos adiante, Maura? Let's go. A próxima aqui que eu queria falar é um que eu achei bem interessante. É um texto de uma pesquisa, saiu numa revista eletrônica do Smithsonian, né? Para quem aí não conhece Smithsonian, tem uns museus lá em Washington, tal, Nova York, desse grupo, né? Dessa instituição. E aí fala o seguinte, fala que os cientistas estavam estudando os papagaios e eles chegaram à conclusão de que esses papagaios especificamente, as espécies que eles citam, os pigmentos que eles produzem são, na verdade, produzidos pelos próprios papagaios. Aí você pode pensar assim, Mauro, peraí, mas não é assim a regra? Não. Na verdade, a gente tem diversas aves que têm pigmentos muito bonitos e muito vivos, né? Como, por exemplo, o flamingo, como o piqueiro de patas azuis lá de Galápagos, né? Que é o Blue-footed Booby, que é muito famoso, que é muito bonito, que tem as patas azuis, o flamingo que tem aquela cor rosa, aquela cor meio laranja, vermelha, muito bonita, e que tem essas cores por causa da alimentação. Então, no caso do flamingo, por exemplo, ele come uns crustáceozinhos, uns camarõezinhos, que tem um carotenoide e que dá ao flamingo aquela cor, assim como o Blue-footed Booby, né, que é o piqueiro lá de pata azul, ele tem as patas azuis porque o tipo de peixe que ele come também tem um pigmento que ao longo da vida dele vai se acumulando. É muito interessante. Você vê o filhote, a pata dele é meio cinza, meio escura. E aí você vê o adulto, é aquele azul vibrante, brilhante, né? Aí você fala assim, tá, Mauro, mas tipo assim, por que é relevante a gente estudar e a gente ver esses pigmentos? Porque esses pigmentos têm uma implicação evolutiva muito importante, que é aquela questão do fitness reprodutivo, ou seja, a capacidade que esses animais eles têm de produzir descendentes.
E as cores dessas aves, assim como outras características, pode ser determinante numa espécie, por exemplo, naquela questão da seleção sexual, né, que o Darwin falou bastante, que é aquela coisa da fêmea escolher o parceiro para se reproduzir, até mesmo também para que o animal consiga se adaptar da forma ideal no ambiente em que ele vive. Então, o que esses pesquisadores descobriram? Que ao contrário de muitas aves que adquirem seus pigmentos por causa da alimentação, essa ave ela acaba produzindo substâncias nelas e que dão a elas essa cor bonita aí que o Michelson estava mostrando na imagem, né? Então, por exemplo, eles identificaram uma estrutura, uma cadeia carbônica, né? Que eles identificaram como sendo de aldeído, que dá a cor vermelha. E naquelas penas que são amarelas, eles identificaram substâncias que é de uma classe orgânica, né, lá da química orgânica, de ácido carboxílico. E aí, em algumas penas, você tem uma mistura dessas moléculas. E isso também, junto com as outras penas que são mais escuras, pretas, marrons, etc., que essa cor é determinada pela melanina, a mesma melanina que dá cor para nossa pele, né? Então, esse arranjo dessas cores, dessas substâncias que são produzidas pela ação de enzimas, né, que são proteínas especiais importantes para determinadas reações químicas, nessas espécies que foram pesquisadas aí, desses papagaios, isso é importante para dar cor, né? E por que isso é legal a gente estudar? Porque isso mostra que determinadas características que aparecem nos animais, elas podem ter uma mudança rápida, ou seja, você não precisa de tanto tempo assim para desenvolver determinadas características nesses seres vivos. É lógico que pela perspectiva naturalista, os pesquisadores perguntam: nossa, né? Mas o que levou esses papagaios bonitinhos aí a desenvolverem seus pigmentos? Mas em outras aves, os pigmentos vêm da alimentação. Então, eles já começam a pensar em seleção sexual, seleção natural, aquela coisa toda. Mas eu acho muito interessante porque, assim como isso foi descoberto nessas espécies, pode chamar atenção para talvez identificar isso em outras espécies também. E isso mostra a gente chama em biologia de pool gênico, né? Que são os genes ou a informação genética ali da espécie. Isso mostra o quão diversificado é o pool gênico, e agora é uma interpretação pela análise criacionista, né? Quão diversificado é esse pool gênico que Deus colocou nesses animais e que dá a capacidade dessas aves, que são de espécies diferentes, de produzirem os seus pigmentos de formas diferentes. E isso vai ser importante para a adaptação delas, né? Então, imagina se as aves tivessem pigmentos apenas por causa de um certo tipo de comida que elas comem. Talvez ela não conseguiria se adaptar bem a ambientes variados. Mas se você coloca um mecanismo que é intrínseco a elas e que faz com que elas produzam o seu próprio pigmento, e isso melhora a chance de adaptação, de reprodução, etc. Então, eu acho que é bem interessante a gente ver essas perspectivas e entender novamente pela interpretação criacionista, assim, a grande sabedoria de Deus, né? E a criatividade também, por que não, né? Ao colocar essas possibilidades no pool gênico dessas espécies. E aqui a gente vê também aquela coisa do esbanjamento de beleza, né? Uhum. Muitas vezes uma beleza até quase que supérflua, né? Uhum. Então, Romanos 1, 19 e 20 sempre me vem à mente, né? Os atributos invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder quanto a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a fundação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. São as digitais do Criador, né? Nossa, esse verso é poderoso, né? Verdade. Poderoso. Nós temos um último assunto aí que fala de células híbridas, Maura. Que negócio é esse? Nossa, foi um assunto quentíssimo essa semana. E, inclusive, eu também comentei com os meus alunos. Essas últimas 2 semanas saíram muitas coisas interessantes também. Pena que não dá pra gente falar tudo, né?
Mas essa pesquisa foi bem interessante, porque o que os cientistas fizeram? Eles pegaram um cloroplasto. Para você aí que não conhece, o cloroplasto, ele é uma estrutura que está dentro das células vegetais e também de algas, que não são exatamente plantas, tá? Mas fazem fotossíntese. E é uma estrutura, a gente chama em biologia de organela celular, que dentro dela tem clorofila. A clorofila é o pigmento que faz as plantas serem verdes. Existem algumas algas, por exemplo, que não são exatamente verdes. Por quê? Elas têm um pigmento que é acessório à clorofila e que mascara a cor verde, dá a elas, por exemplo, uma cor vermelha, amarela, marrom, etc. Então eles pegaram uma dessas algas que tem aí o nome da alga, é cianodiosquia, alguma coisa assim, muito difícil. E aí pegaram o cloroplasto dessa alga e inseriram esse cloroplasto em células de camundongo. E aí os cientistas tinham as suas dúvidas, por quê? Porque já foi pensado em fazer isso antes, mas os cloroplastos eles acabavam não sobrevivendo na célula, e os cientistas tinham até receio de que no momento em que o cloroplasto fosse transferido para a célula do ratinho, que a própria célula degradasse esse cloroplasto, né? E aí, o que aconteceu, que é nessa imagem que está aparecendo aí agora para vocês, é que os cientistas colocaram o cloroplasto nessas células do camundongo e o cloroplasto conseguiu sobreviver ali e ter as suas atividades durante 2 dias, né? Então foi algo temporário, não é algo definitivo. E aí os cientistas afirmam que isso funcionou. Por que eles dizem que isso funcionou? Porque depois que o cloroplasto foi inserido, as células se multiplicaram mais rapidamente e eles entendem que isso ocorreu porque o cloroplasto forneceu uma fonte de carbono para essas células poderem produzir a sua energia, né? E poderem crescer. A célula só cresce bastante quando tem energia para isso. Então, se você coloca dentro dela uma organela que produz a própria energia, né? Exatamente isso que o cloroplasto faz, ele faz fotossíntese, produz a fonte de carbono, que é a glicose, e aí essas células usam isso para fazer o seu metabolismo. Então, eles identificaram que esse cloroplasto funcionou pelo menos um pouquinho, né? E aí, o objetivo, dito pelos cientistas, é que a intenção é você tentar encontrar formas de diminuir a emissão de carbono, né? De diminuir a emissão desses gases aí que tem a ver com as mudanças climáticas. Então, é um trabalho interessante. No entanto, eu acho que, assim, como professora de biologia, como bióloga, é interessante a gente ir testando essas coisas, mas a gente precisa também pensar em alguns aspectos éticos a respeito disso. Então, se eles conseguiram fazer isso com o rato e isso foi temporário, não foi definitivo, né? Será que eles não poderiam tentar fazer isso com células de pessoas, né? Daqui a pouco vai ter gente querendo fazer fotossíntese. Então, assim, eu achei algo bem interessante porque a gente vê, né, o quanto essas técnicas têm se desenvolvido. Ao mesmo tempo, eu acho que são questões que a gente precisa avaliar quando a gente lida, por mais que sejam células, mas são células de um animal, né? E é interessante a gente pensar assim, por que o cloroplasto não funcionou, né? Porque por mais que o cloroplasto, assim como a nossa mitocôndria, que é a nossa usina de energia da célula, por mais que essas organelas elas tenham o seu DNA próprio, né? A mitocôndria tem seu DNA, além do DNA do núcleo, o cloroplasto também. Inclusive, o DNA da mitocôndria é algo que a gente recebe só da nossa mãe, né? Então, por mais que essas organelas tenham o seu DNA, seus próprios genes, elas precisam de muitas proteínas e enzimas que são produzidas pelo DNA do núcleo. É por isso que a gente, né, elas são aí interdependentes. Então, talvez não tenha funcionado por causa disso, porque precisa de algumas enzimas e proteínas que estão só na alga e que não tem na célula do rato. Mas é algo muito interessante da gente ver o que está sendo feito. Ao mesmo tempo,
a gente precisa pensar quais são os objetivos de tentar fazer isso, além daquilo que é legal, né? Hoje em dia, o pessoal sabe que se você faz um artigo, faz uma pesquisa que diz que tem a ver com mudança climática, com aquecimento, com limitar a fonte de carbono, é muito fácil de publicar. Mas será que são ali outros objetivos que eles querem com isso, né? Então é legal desenvolver tecnologia, mas precisamos aí usar as coisas com cautela, né? Bioética. Verdade. Inclusive, eu quero recomendar aqui para os nossos amigos, se você for ao buscador aqui do canal, digitar a palavra amalgamação, é uma palavra estranha, meio diferente, né? Especialmente no contexto da biologia. É um assunto um pouco polêmico, sem dúvida. No meu blog, criacionismo.com.br, também tem alguns artigos sobre essa questão da amalgamação. No século XIX, começo do século XX, Ellen White, que nós cremos uma autora inspirada e à frente de seu tempo, né? Ela escreveu algumas coisas sobre essa questão da amalgamação. Só que no tempo dela realmente era algo um tanto absurdo, porque a única maneira de mesclar espécies diferentes seria por via sexual, né? E realmente era impossível. E ela depois não falou mais nesse assunto, né? E a coisa ficou por isso. Hoje em dia, a gente está vendo isso aí, ó, né? Na verdade, é uma hibridização, né? Uma mistura de características de espécies diferentes. Já houve algumas experiências no passado, me lembro de uma orelha num rato, de mescla aí de características de animais em outros animais, e até experiências que não tem nada de bioéticas aí, né, no caso, feitas com embriões humanos, né? Procure aí no meu blog, você vai encontrar, viu? Interessante, né? Assim, pontuar que lá no século XIX, começo do século XX, essa autora já falava de alguma coisa que poderia, eventualmente, ser o que estamos vendo hoje como essa hibridização, essa mistura de características de espécies distintas, diferentes, né? Então, realmente abre-se uma discussão grande aí sobre a questão da ética na biologia, na bioética, né? Vamos ver, né, o que... E quando estão fazendo algumas coisas assim e publicando, sabe-se lá também o que já se tem feito... E que não estão divulgando, né? E sem divulgação. Mas enfim, né? Exatamente. É isso então para hoje, Maura? É isso. Eu vou colocar na descrição do vídeo os links para que você possa conferir as matérias, tá bom? E fica aqui o nosso convite para que você se inscreva nos canais, no meu canal, no canal da doutora Maura também, ela que é bióloga, doutora em ciências, trabalhou já no Museu Criacionista lá em Galápagos, tem uma experiência bem interessante aí na área científica, de pesquisas, né? O canal dela é o Observatório das Origens, mesmo nome do quadro aqui no meu canal. Acione o sininho, compartilhe os conteúdos e acompanhe. O nosso esforço aqui é para fazer pelo menos uma gravação por semana, né? Se não conseguirmos é porque alguma coisa aconteceu, mas na semana seguinte a gente corre atrás do prejuízo, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua família e até o nosso próximo vídeo. Até a próxima.